Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, são 13 horas e 31 minutos. A partir de agora, no ar, o seu programa Cidade Urgente, o programa que traz para você os acontecimentos das comunidades, o programa que informa a respeito dos seus direitos como consumidor, o programa que traz matérias de polícia. Aliás, hoje aqui no nosso programa, daqui a pouco, nós vamos passar um vídeo exclusivo. Esse caso rumoroso que está tomando conta dos blogs, das páginas de jornais, da TV, o caso da jovem Kimberly, uma jovem de apenas 19 anos de idade, que matou seu pai cruelmente com 13 facadas ontem lá no Nova Cidade. Você vai acompanhar daqui a pouco, com exclusividade aqui no nosso programa, o depoimento dessa jovem. Ela vai explicar, ela vai dar a versão por que ela foi capaz de matar o próprio pai. E aí eu vou querer a sua participação, em especial pelo telefone. Que você ligue para a produção do nosso programa, se o Monteiro puder até colocar aí na tela, o 2101 7026 e o 7025, tá? Liberar aí o telefone para a população participar através do telefone da Band. A gente vai participar pelo 7026? É isso, Monteiro? Então você vai poder ligar para o 2101 7026 e eu quero ouvir a sua opinião a respeito desse caso rumoroso. Ela vai apresentar a versão dela a respeito do caso. Por que essa jovem cometeu essa barbaridade? Por que essa filha foi capaz de matar o próprio pai? Você vai acompanhar já já, com exclusividade, aqui no nosso programa. E também você vai ver o vídeo, no momento em que o IML chega até a casa dessa jovem. Você vai ver como é que foi o clima de comoção quando o IML chegou até a casa dessa jovem. Realmente um caso que causa uma revolta, alguns a favor, outros contra, mas enfim, é a justiça que vai julgar. E acima da justiça, a justiça de Deus. A gente já tem agora esse vídeo exclusivo. Já temos aí? Já está preparado? Primeiro a matéria, depois esse vídeo exclusivo que você vai conferir aqui no nosso programa Cidade Urgente. Portanto, a jovem Kimberly, acusada de matar o próprio pai, a gente vai conferir essa matéria agora aqui na tela. A Polícia Civil prendeu e apresentou na manhã de hoje Kimberly Casey de Jesus da Silva, de 19 anos. Ela é acusada de ter matado o próprio pai, Kedson Barbosa da Silva, de 41 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, Kimberly estava morando com o pai há pelo menos 3 dias. Na madrugada de terça-feira, ela teria desferido 13 facadas nele. Os golpes atingiram o peito e o pescoço da vítima. Durante o depoimento, ela admitiu a autoria do crime e declarou que a motivação do delito foi porque o pai teria aliciado ela. Na hora que a gente estava lá na cama, eu fiquei com nojo da cara dele, fui na cozinha, voltei, estava lá em cima dele e enfiei a faca nele. E antes de acontecer, de ter feito o homicídio, ele abusou de você sexualmente? Antes disso, sim. De acordo com o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Kimberly premeditou a morte do pai para ficar com a casa dele. O delegado informou ainda que ela declarou que agiu só, porém, no depoimento da jovem, é contraditório em relação à mecânica dos fatos. A jovem disse ainda que iria enterrar o corpo de Kedson no quintal da casa onde cometeu o crime. Ela alega que o pai a assediava há algum tempo
tá? E por conta disso teria arrumado motivo para matá-lo e acabar com aquela situação. Só que no desenrolar das investigações, ela prestou depoimento dizendo que tinha a intenção de ficar com a casa do pai, inclusive já tinha contactado a namorada, de nome Raíssa, para que fosse morar naquela casa ontem, na data de ontem, no dia dos fatos. Segundo ela, o pai teria dado a casa para ela, mas na verdade já estava tudo premeditado, né? E ela ceifou a vida do pai justamente para poder ficar com a casa. A Polícia Civil conseguiu apreender ainda a faca utilizada no homicídio, que foi encontrada atrás da residência da vítima. Uma mala que seria para esconder o corpo, um terçado que, de acordo com a polícia, seria usado para esquartejar a vítima, e uma enxada que foi utilizada para cavar uma cova para colocar o corpo de Kedson. Ela nos contou ainda que pretendia enterrar o pai nessa mala que tá sendo mostrada aí para vocês. Chegou a tomar emprestado uma enxada do vizinho, o vizinho achou estranho, mas emprestou a enxada, perguntou pelo pai, ela desconversou, chegou a cavar, desistiu, né? Desistiu e aí chamou o SAMU simulando uma suposta tentativa de assalto e que o pai teria sido vítima. Kimberly foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e vai responder pelo crime na cadeia feminina, onde vai aguardar a posição da justiça. Olha, um caso rumoroso, um crime brutal que esta jovem de apenas 19 anos cometeu. E já nós vamos mostrar com exclusividade o vídeo onde ela confessa o crime e a motivação desse crime. E aí eu quero saber de você. Um pai abusar a filha é algo inimaginável, algo absurdo. É uma monstruosidade. Mas a primeira questão que fica: o correto não teria ter sido denunciado esse caso imediatamente à polícia? Na primeira tentativa, não seria o correto ter ido direto à polícia fazer a denúncia? Você acha que isso justifica uma morte? Você acha que nesse caso a polícia não teria tomado as providências necessárias para prender o criminoso, para prender o estuprador, para prender o próprio pai? Será que essa jovem teria o direito, ainda que sendo estuprada pelo próprio pai, de cometer essa atrocidade? Aí eu quero saber a sua opinião daqui a pouco aqui no nosso programa. Eu gostaria até de chamar o nosso repórter Marcos Assunção, que está acompanhando esse caso. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Realmente é um caso assim rumoroso, certamente ganhando as páginas da mídia nacional. Você sentiu na Kimberly, quando ela estava falando, Marcos, algum arrependimento por parte dela? Ela está arrependida de ter cometido esse crime? Olha, Álvaro, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O que mais chamou a atenção, Álvaro, de toda a equipe de reportagem que estava presente nessa coletiva e também de toda a sociedade, foi o momento em que ela declarou lá a todos que ela queria a casa do pai para que viesse morar com a parceira dela, né, que elas estavam tendo um relacionamento amoroso e queria a casa do pai dela para que esse relacionamento fosse mais duradouro. Segundo, ela passou essa informação para a gente. Agora, também que chamou a atenção que ela emprestou do vizinho uma enxada para enterrar o corpo do próprio pai. Ela confessa isso. Confessou tudo isso, tanto para a gente lá na hora da coletiva, quanto para o delegado, na sala do delegado. E também, né, aquela mala que a gente vê aí nas imagens também, já estava prontinha, toda limpinha, já para receber o corpo esquartejado do próprio pai. Olha, é por isso que o delegado trabalha com um crime premeditado. Agora, essa versão de violência sexual
ainda não foi confirmada. Ela vai ter que passar por um exame lá no IML, né, um exame para ver se realmente houve a concretização da conjunção carnal. Já foi realizado esse exame, Marcos? Pois é, Álvaro. Na realidade, quando terminasse ali a coletiva, eles iriam levá-la até o IML para fazer esse exame, mas ela declarou ali em frente às câmeras que ela começou a desferir essas facadas logo após ele ter... logo após o ato sexual. Logo após o ato sexual, né, que ela ficou aí bastante revoltada e pegou essa faca, foi a primeira coisa que viu na frente e desferiu todas essas facadas no próprio pai e deu no que deu aí, né, Álvaro? Perfeito. Nós temos agora o vídeo exclusivo em que essa jovem de 19 anos, ela confessa para a polícia o assassinato do próprio pai. E depois, nós vamos mostrar também como é que foi a reação dela, logo que o Instituto Médico Legal chega até o bairro da Nova Cidade para pegar o corpo do pai. Então, a gente vai conferir agora, com exclusividade, aqui no nosso programa, o depoimento dessa jovem, um depoimento que choca pelos detalhes que ela vai nos repassar a partir de agora. Vai levar. Em que ela reage. Olha, nesse momento, a Kimberly é essa jovem de camisa azul. Você percebe aí o desespero dela. Ela tendo que ser amparada por uma outra pessoa. Você vê aí o desespero dela, o choro da Kimberly. Parece aqui muito arrependida, parece aqui desesperada, arrependida pelo que aconteceu. Você percebe aí o choro da Kimberly nesse momento em que o Instituto Médico Legal chega até a casa dela para buscar o corpo do pai. Essa outra que está aí também é uma jovem que é a irmã dela, mas ela é a que demonstra maior desespero, né, em razão do acontecido. Já houve só uma pequena troca aqui, mas já nós teremos o vídeo da Kimberly fazendo esta confissão. Marcos, nesse momento aí, não se sabia que ela tinha sido a autora do crime. Pois é, Álvaro, outra coisa que chamou a atenção, que o chefe de investigação lá da DHS passou também para a imprensa, foi de que no momento em que o IML encostou a viatura lá, eles perceberam que aquilo ali não passava de uma encenação. Até porque do rosto da jovem não caía uma lágrima sequer, né? E logo após que ela soltou aquela vizinha ali, ela adentrou a casa onde estava o corpo do pai, e agindo normalmente como se nada tivesse acontecido. Olha aí, portanto, os policiais, de acordo com essa informação que o repórter Marcos Assunção nos passa, os policiais já perceberam que havia uma encenação neste momento, de que não havia esse sentimento verdadeiro de arrependimento do caso. Então eles perceberam, logo aí tem um olhar clínico, conhecem o dia a dia, então já perceberam, olha, que a história começa a ganhar novos contornos. Em princípio, parecia uma jovem revoltada pelo agressor, pelo estupro, o próprio pai, imaginem, o próprio pai ser capaz de estuprar a própria filha. Então se trabalhava com essa possibilidade, mas a história começa a ganhar um outro contorno. Já surge aí uma outra jovem que tem um envolvimento amoroso com ela, um envolvimento homoafetivo, e aí a possibilidade de essa jovem, a filha, a Kimberly, querer matar o pai por causa da casa. Aí já aparece uma outra versão. Temos a participação ao vivo do telespectador? Ainda não? Então vamos colocar agora o vídeo. Vamos colocar o vídeo que é exclusivo do nosso programa com a confissão da jovem Kimberly. A gente vai conferir agora, aqui na tela. Como é seu nome completo? Kimberly Jesus da Silva. Quantos anos você tem? 19 anos. Kimberly, como foi que aconteceu lá a morte do seu pai? Matei ele, só que...
Tu fez o quê? Eu matei ele Tu matou ele como? com uma faca. Com a faca? Quantas facadas tu deu no teu pai? 13. 13 facadas? Kimberly, alguém te ajudou? Tu fez isso sozinha? Como é que tu fez isso? Eu fiz sozinho. Como? Eu fiz sozinho. Fez sozinha? Tá, e quem foi que amarrou as pernas do teu pai e o braço? Foi tudo ele. Quem planejou esse crime? Eu mesmo. Só você? Ninguém mais? Qual foi o motivo de tu ter matado teu pai? Porque ele abusava de mim. Como? Ele abusava de mim. Ele abusava de você? E por que você não procurou a polícia para denunciar? Medo, sei lá. Como? Medo. Medo? Fazia quanto Mas tempo? por pena dele também. Como? Por pena também. Você tinha pena do seu pai? Mas se tu tinha pena, por que tu matou ele? Não sei. Queria matar ele. Tu queria o quê? Matar ele por causa disso. Tu queria matar ele? Tá. Diz uma coisinha. E por que tu inventou aquela história depois que a delegacia de homicídio chegou lá, dizendo que encontrou teu pai morto? Por que tu inventou essa história? Não sabia o que fazer, não inventou. Tu tentou enganar a polícia? Tu tá arrependido de ter matado teu pai? Ou pra ti tanto faz? O que tu tá sentindo nesse momento? Só arrependida e triste. Como? Arrependida e triste. Tu tá gravando esse vídeo espontaneamente? Alguém te bateu aqui, te torturou, fez alguma coisa contigo? Não. Oi? Não. Qual a mensagem tu deixaria para tua família, para a família do teu pai? Só desculpa por ter feito isso. Olha, eu não sou nenhum especialista na área, mas esse depoimento também, em nenhum momento, uma lágrima sequer escorre do rosto dessa jovem. Vejam só a situação que nós estamos colocando. Uma jovem de 19 anos que diz que era violentada sexualmente pelo próprio pai. Isso por si só já é uma barbaridade. E aí, revoltada, de acordo com a versão dela, ela desferiu 13 facadas no próprio pai. E aí eu falo, as histórias não se batem. Porque o delegado foi muito perspicaz numa pergunta. Por que você não denunciou a polícia? E aí no primeiro momento ela titubeia, não sei, mas depois ela fala, por pena. E o delegado pergunta, mas se você tinha pena, por que você foi capaz de matar o seu próprio pai? E aí eu tenho certeza de que a polícia civil já tem, na verdade, a história toda montada. Mas nós temos a participação agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Sou a Marilene aqui do Carinho da Vale. Pois não, Marilene. Diante de tudo que você assistiu aí, qual é a sua opinião a respeito desse caso, Marilene? Eu acho, Álvaro, que a falta de Deus no meio da família hoje em dia não existe mais. E essa jovem não demonstra nenhum tipo de arrependimento, porque ela foi tão corajosa para fazer isso com o pai, por que ela não teve a coragem de denunciá-lo? Pois é. Já que ele fazia isso com ela. Pois é, e é uma jovem de 19 anos, não é uma criança que não tem a noção, né, do que está acontecendo, é uma pessoa que já tem o discernimento necessário, e aí é que a polícia fica se perguntando por que não foi capaz de ir até a polícia e denunciar o pai, um criminoso, um suposto criminoso que estuprava a própria filha. Olha, eu agradeço aí a sua participação e concordo plenamente. Falta Deus, caiu a ligação, falta Deus no coração das pessoas. Se o pai, que agora está morto e que não vai poder falar o que aconteceu, se ele realmente é o culpado, que ele tivesse que pagar, não com a morte, mas pagar atrás das grades pela brutalidade, pela monstrualidade, pelo ato covarde de ter cometido. Mas eu gostaria que o Monteiro colocasse de novo, Monteiro, a gente pudesse acompanhar mais uma vez esse depoimento exclusivo que está chegando aqui ao nosso programa,
e que foi acompanhado, inclusive, pelo nosso repórter Marcos Assunção, que se debruçou sobre esse caso. Marcos, tem mais algum detalhe importante que não foi revelado aí? Olha, Álvaro, outro detalhe é o seguinte: esse homicídio só teve esse desfecho porque chegou no momento em que ela havia cometido o crime, um amigo do pai lá na residência e viu o corpo no chão, ensanguentado, já todo furado de faca. E ele perguntou o que havia acontecido. Então, ela já iria começar, ela própria me falou em off, né, que ela já ia começar a esquartejar o corpo do pai dela quando o amigo chegou. Só que aí ela teve que inventar uma história dizendo que havia entrado um ladrão na residência, né, roubou o pai e tinha... Já estava com a história toda montada na cabeça. Né? Mas aí ela viu que não iria vingar e decidiu se entregar. Uma monstruosidade. Era isso que eu queria falar ainda há pouco. Não veio a palavra. Uma monstruosidade. Vamos conferir mais uma vez aqui o depoimento da jovem? Cara, estudou no teu pai. Como é seu nome completo? Kimberly Jesus da Silva. Quantos anos você tem? 19 anos. Kimberly, como foi que aconteceu lá a morte do seu pai? Eu matei ele, só que... Tu fez o quê? Eu matei ele Tu matou ele como? com uma faca. Com a faca? Quantas facadas tu deu no teu pai? 13. 13 facadas? Kimberly, alguém te ajudou? Tu fez isso sozinha? Como é que tu fez isso? Eu fiz sozinho. Como? Eu fiz sozinho. Fez sozinha? Tá, e quem foi que amarrou as pernas do teu pai e o braço? Foi tudo ele. Quem planejou esse crime? Eu mesmo. Só você? Ninguém mais? Qual foi o motivo de tu ter matado teu pai? Porque ele abusava de mim. Como? Ele abusava de mim. Ele abusava de você? E por que você não procurou a polícia para denunciar? Medo, sei lá. Como? Medo. Medo? Fazia quanto Por tempo? pena dele também. Como? Por pena também. Você tinha pena do seu pai? Mas se tu tinha pena, por que tu matou ele? Não sei, queria matar ele. Tu queria o quê? Matar ele por causa disso. Tu queria matar ele? Tá. Diz uma coisinha, e por que tu inventou aquela história depois que a delegacia de homicídio chegou lá, dizendo que encontrou teu pai morto? Por que tu inventou essa história? Não sabia o que fazer, não inventou. Tu tentou enganar a polícia? Tu tá arrependido de ter matado teu pai? Ou pra ti tanto faz? O que tu tá sentindo nesse momento? Só arrependida, triste. Como? Arrependida, triste. Tu tá gravando esse vídeo espontaneamente? Alguém te bateu, aqui te torturou ou fez alguma coisa contigo? Oi? Não. Qual a mensagem tu deixaria para tua família, para a família do teu pai? Só desculpa por ter feito isso. Em nenhum momento, eu particularmente, Marcos, em nenhum momento eu consigo perceber um pingo de arrependimento no rosto dessa jovem. Em nenhum momento. A impressão que passa é que ela, imaginemos, ela saiu de casa, chegou tarde e está recebendo uma repreensão da mãe. Aí, simples assim. Não parece que é algo extremamente grave. Não parece que se trata de um assassinato brutal. 13 facadas. Mas nós temos mais uma participação de telespectador. Boa tarde. Alô? Boa tarde, com quem eu falo? Boa tarde, com Sérgio Coelho. De onde é que você fala, Sérgio? Sérgio Japim. Qual a sua opinião a respeito desse caso, Sérgio? Ela é culpada? Ela tem razão de ter cometido isso? Qual é a tua opinião? Olha, sobre homicídio não há dúvida. Ela tem que, infelizmente, é o parricídio, né? Ela vai ter que responder por isso. Mas eu achei alguns pontos assim que a gente tem que chamar atenção. A certeza da quantidade de facadas que ela deu. Se ela tivesse no estado muito alterado, ela diria que não sabia, né, quantas facadas deu. A segunda, quando perguntam dela, você fez só? Ela é a fuga clássica, né? Olhar para a direita, para a esquerda. Eu não tenho muita certeza se ela fez só. Entendeu? Eu também, eu acho que não. A premeditação fica muito claro aí, dá uma premeditação. Infelizmente. E outra coisa, Álvaro, é que ninguém. É uma família desestruturada, sem dúvida. Uma mocinha com o pai.
ninguém questiona a mãe. De onde está a mãe? Se separou, até agora não foi dito, né? Tomara que seja esclarecido. E infelizmente é um bom exemplo de uma família que está desestruturada, tende a ter um fim desse. Infelizmente. Né? Trágico, né? Infelizmente. Eu agradeço a sua participação, viu? Muito obrigado pela sua opinião aqui no programa. Marcos, você me falou que tão logo ela gravou esse vídeo, ela foi para o IML para fazer o exame e já baixou a penitenciária? Isso, de lá do... Penitenciária feminina. Depois de fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, ela vai para a penitenciária feminina ali no quilômetro 8, né, que liga Manaus aí a Boa Vista. E outro detalhe, Álvaro, rapidinho, só para a gente encerrar aqui, é que ela também declarou lá que a namorada dela não teve conhecimento desse caso, entendeu? E que a polícia já colocou também que o caso está encerrado, que ela realmente cometeu o crime sozinha, até porque lá na delegacia ela fez tudo como havia premeditado, as amarrações dos braços, das pernas, fez tudo direitinho como a polícia encontrou lá na casa da vítima. Eu acho que é prematuro ainda encerrar o caso, penso eu. Eu acho que o caso deve ser aprofundado, né? Eu também não acredito, eu particularmente não acredito que ela tenha feito isso sozinha, né? Temos aí uma terceira pessoa, uma terceira personagem, e é importante que se vá fundo ao caso. Bem, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa, que hoje foi exclusivo a respeito do caso Kimberly, e amanhã, com o desdobramento do caso, nós estaremos de volta com toda a nossa equipe, trazendo esta e outras matérias para você. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e, acima de tudo, muito obrigado pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser.